sentar, abre comigo sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo de número 42. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Jó, um livro antes de Salmo. Aí você vai achar o capítulo de número 42. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Jó, capítulo 42, versículo 1 e versículo 2. E depois nós vamos aqui até meia-noite. Jó, capítulo 42. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Verso 1 e 2. Um livro antes de Salmo. Aí você vai achar o último capítulo, capítulo 42. E nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? A tradução que eu tenho em mão diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Vamos ler de novo. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. E você diz amém. Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Oração nunca é demais. Senhor, nós queremos nessa noite te agradecer pela oportunidade, Deus, de nós estarmos na sua casa, Espírito Santo de Deus. Nós poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas decidimos estar aqui contigo, Deus, te glorificar, te adorar e te bendizer, Deus. Agora a tua poderosa palavra, Deus, vai ser ministrada aos nossos corações essa noite, Deus. E o que eu quero te pedir, Deus, é que tu fales conosco, porque nós necessitamos ouvir a sua voz, Deus. Nós não queremos ouvir a voz do pastor Alain, não, Deus. Nós queremos ouvir a sua voz que nos cura, que nos transforma, que nos liberta e que nos leva para o céu. Eu quero te pedir que o Senhor possa levar as nossas mentes cativas ao Senhor essa noite, Deus. Que a tua palavra ilumine o nosso ser, Deus. E que essa semente, que a tua palavra, Deus, encontre espaço na terra do nosso coração, Deus. E que ela produza frutos a 30, 60 e a 100, Deus. E que ela corra velozmente para aquilo que ela foi enviada. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre esse livro de Jó. Eu estava pensando antes de eu chegar aqui o que nós falaremos essa noite, porque mais interessante do que eu escolher uma palavra para pregar é ouvir o que Deus quer falar com a sua igreja. E o livro de Jó é um livro extraordinário. O nosso querido diácono Felipe falou, né? E a minha esposa também. Temos vivido dias difíceis, dias muito difíceis. Tantas coisas têm acontecido e Felipe falava comigo, né, antes de começar o culto, antes de nós chegarmos aqui. Se nós formos olhar, dias difíceis têm passado, todos nós. Cada um tem tido um problema diferente. Coisas que fogem muitas vezes do nosso controle têm acontecido. E quando eu pensei acerca disso, eu lembrei da passagem de Jó. O capítulo 1 do livro de Jó vai dizer assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Essa mesma passagem, esse mesmo pedaço dessa passagem, a Bíblia vai dizer que Deus ele fala com o próprio Satanás. Satanás ele aparece para pedir por Jó. E Deus vira para Satanás e fala assim: Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás vai falar para o Senhor: também, por tudo que o Senhor dá para Jó, é fácil ser fiel. Eu quero ver se o Senhor tirar tudo que Jó tem, se ele vai continuar sendo fiel. E o texto vai dizer que Deus ele permite que Satanás encoste Jó, mas fala assim: só não toque na sua alma. E Satanás ele vem e vários incidentes vão acontecendo um em cima de outro, e Jó perde todos os seus bens, seus gados, perde seus filhos. Mas a Bíblia vai dizer que Jó, irmã Denise, ele permanece fiel.
E Satanás aparece de novo e fala assim: mas ele tem saúde. E Deus fala: então vai lá, toca na sua saúde, mas não toca na sua alma. E a Bíblia vai dizer que Jó ele fica altamente atormentado por uma doença, mas mesmo assim Jó não nega a Deus. Se você for ver, são fatos consecutivos que vão acontecendo. Jó perde seus bens, mas eu acredito que o ponto máximo de todo o sofrimento de Jó é quando Jó ele sabe que 10 filhos dele haviam se perdido, haviam morrido. Diácono Felipe falou da dor de ver o filho dele machucar o tornozelo, da mãe que estava lá, e dói o coração de fato. Agora imagine, tente mensurar a dor que Jó sentiu ao ter a notícia de perder 10 filhos ao mesmo tempo. E são coisas que vão acontecendo que nós não esperamos. Mas o que eu glorifico a Deus é que Jó ele permanece fiel a Deus, mesmo diante de todas as tribulações, mesmo diante de todo o sofrimento, ele permanece fiel a Deus. A sua mulher, o texto vai dizer que ela diz assim: agora vai lá, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele fala: tu falas como maluca, nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que nem nisso Jó negou a Deus, Jó murmurou contra Deus. E se você for ver do capítulo 1 até o capítulo 42, coisas acontecem, e os amigos de Jó chegam e acusam Jó de infidelidade, acusam Jó de tantas coisas, mas Jó permanece fiel. E no capítulo 42 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Deus ele restaura Jó, restitui Jó. E como a hora passa-se e é uma necessidade nós corremos, eu quero abordar 3 pontos aqui rápido. O primeiro: Deus tem poder absoluto sobre todas as coisas. Deus tem poder absoluto sobre todas as coisas. Jó começa dizendo: eu sei que tudo podes. Deus não é apenas poderoso, Ele é todo poderoso. Seu poder não tem limites, e Ele não depende de circunstâncias e nem de vontade humana. O que o Jó conseguiu entender, que Deus não era apenas poderoso, mas Deus é todo poderoso. E ele vai declarar: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Jó ele consegue entender que Deus ele não depende de circunstâncias para trabalhar a nosso favor. Às vezes nós pensamos: eu estava lá no hospital hoje e eu estou com uma crise de soluço muito grande, e eu cheguei diante do médico, o médico falou assim: rapaz, eu não sei o que pode ser. E desde segunda-feira eu com um soluço muito grande, ele falou: eu não sei o que pode ser. E a primeira coisa que vem à mente é você pensa assim: caramba, se o médico está dizendo que não sabe o que fazer, quanto tempo eu vou ficar com esse soluço? E a gente pensa, as circunstâncias quando não estão a favor, irmã Denise, o que nós achamos que vai acontecer, a tendência natural é nós perdermos as esperanças, é nós começarmos a ser levados pelas circunstâncias adversas que tantas vezes se apresentam diante de nós. Mas o que Jó consegue captar e entender é que Deus não trabalha com circunstância, nem com vontades humanas. Deus ele age na forma que Ele quiser, na hora que Ele quiser e no momento que Ele quiser. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para trabalhar a nosso favor. Talvez você esteja aqui essa noite, você que vai ver esse vídeo, e as coisas parecem estarem dando tudo ao contrário, nada sai da forma que você planejou, e você olha as circunstâncias e a tendência natural é as coisas irem se multiplicando e dando errado, em cima de errado, em cima de errado. E nós às vezes imaginamos que as coisas nunca vão dar certo, porque as circunstâncias são sempre ao contrário daquilo que nós imaginamos e planejamos. Mas Jó entende, nos conta o segredo: Deus não trabalha com circunstâncias. Aleluia. Deus não está apegado a circunstâncias. Quantas vezes olhamos para os nossos problemas e pensamos: isso é impossível. Mas o Deus que Jó conhece é aquele para quem o impossível é apenas um ponto de partida para o milagre. Jó vai entender que o Deus que ele conhece, essa palavra impossível, é apenas um ponto de partida para coisas extraordinárias. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida essa noite. O problema que você está passando, isso é apenas um ponto de partida para coisas extraordinárias que Deus vai fazer em sua vida.
Não é o nosso fim. Às vezes nós imaginamos que nossos problemas nunca vão ser solucionados, mas o nosso problema e a nossa dificuldade é apenas um ponto de partida, onde Deus vai encontrar um rumo para te dar uma grande vitória em nome de Jesus. Ponto 2: nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. A segunda parte do versículo diz: nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Deus não é apenas poderoso, mas também soberano, e Ele tem um propósito para cada coisa que Ele permite. Aleluia. Deus não é apenas soberano, entenda isso, mas Deus é todo poderoso, e Ele tem um propósito em tudo aquilo que nós estamos passando. O que nós estamos passando não é em vão. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu acho que o grande desafio dos últimos dias é nós compreendermos qual é o propósito de Deus em meio a tantas dificuldades. O que Deus quer nos ensinar? No meio das coisas que começam a amontoar erradas, e dando errado, e grandes problemas, e nós não conseguimos ver soluções. Eu acho que o grande desafio é nós entendermos o que Deus está querendo fazer, o que Deus quer nos ensinar. O que Deus... Porque às vezes a dor é tão grande, o problema é tão grande, que nós não conseguimos olhar e ver soluções, e nem ver que no meio das dificuldades nós podemos crescer. E eu sempre digo, a Bíblia ela é muito didática, Jesus ele é muito didático. Nada acontece sem que Deus tenha um propósito extraordinário. Tudo que Deus permite tem um propósito. José foi vendido para o Egito, e ele vai entender lá na frente, ele vai dizer para os seus irmãos: eu compreendo que tudo isso que eu passei foi para que hoje eu estivesse aqui e fosse o governador do mundo e salvador do mundo. José entendeu que ser vendido, ser traído, ser colocado como escravo tinha um propósito. E o propósito era ele ser colocado como governador do Egito, para que através do sonho de Faraó e da interpretação dele, Deus salvasse o mundo. Tudo tem um propósito na vida. Tudo na vida tem um propósito. Nada é em vão. E o grande desafio, eu volto a dizer, é nós entendermos qual é o propósito. Deus ele sempre vai permitir coisas acontecerem na nossa vida, para que a gente cresça diante dele. Jó ele vai entender, e ele vai dizer assim: até então eu te conhecia por ouvir falar, mas agora, diante de todas essas fases da minha tribulação, de todas essas fases da minha perda, eu te conheço, Deus, não apenas de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Deus permitiu que Jó passasse um momento de angústia, para que Jó conhecesse a Deus, não por ouvir falar, mas por experiência própria. Por experiência própria. E Deus ele quer sempre nos levar a níveis maiores, a níveis mais profundos. Mas Deus sabe aonde precisa nos tratar. Mas o que eu glorifico é que mesmo em meio ao tratamento de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Essa sua dor não foge do controle de Deus. Esse seu momento de angústia não foge do controle de Deus. O que hoje parece atraso, fracasso ou caos, pode ser parte de um plano maior. O propósito de Deus não pode ser frustrado nem por homens, nem por demônios ou por qualquer circunstância. E eu me apego nisso. Eu me apego nessa palavra. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu chore, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falando para mim: pastor, mas cara, quando eu olho assim as circunstâncias que estão acontecendo, eu não vejo maneira disso ser revertido. Eu não vejo maneira desse relacionamento ser reconstruído de novo. Eu não vejo, pastor, eu não consigo entender. Eu falei para ele: rapaz, busca Deus. Porque o que fugiu da sua mão, o controle que você perdeu, Deus não perde. Deus não perde. Enquanto nós dormimos, a Bíblia vai falar que Deus ele nem tosqueneja, nem cochila em nuvens.
Enquanto nós dormimos, muitas vezes, o nosso desespero, enquanto nós estamos chorando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui essa noite, escutando essa palavra, ouvindo o louvor, sentado aqui na cadeira, Deus está trabalhando a seu favor. Ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando a seu favor. As circunstâncias adversas não mudam o propósito de Deus na sua vida. Não muda. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus para a sua vida não podem ser frustrados pelas situações adversas, pelas dores. Não pode. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E muitas vezes não vai ser da forma que nós imaginamos, porque a mente dele é muito maior do que a nossa, mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Uma vez eu lembro, conheci uma pessoa. Essa pessoa bebia muito. Bebia e se drogava, e muito. E Deus sempre falava para a mãe dessa pessoa: eu vou libertar ele disso. E a gente começa a orar, a gente começa a falar: Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer isso. E ele continuava, ia de mal a pior. Chegou uma fase na vida dele, para vocês terem uma ideia, que quando à noite os bares fechavam, ele ia para o centro de Nova Iguaçu, farmácia 24 horas, comprava 1 litro de álcool e bebia, porque não tinha bebida com barraca fechada. E uma vez, 3 horas da manhã, ele começou a passar mal, e ele chamou uma pessoa para levar ele para o hospital, e a pessoa foi levar ele para o hospital, e chegou lá, ele não conseguia, tomava medicamento, e só piorando, ele: eu vou morrer, e deu 6 horas da manhã, e ele passando muito mal, achando que ia morrer, ele virou para essa pessoa e falou assim: me leva para uma igreja. E a pessoa: então vamos. E pegou ele passando mal, e ele chegou na igreja passando muito mal, quase morrendo, e quando chegou a determinado momento, o jovem falou assim: você aí atrás. O jovem nunca tinha visto ele: você aí atrás, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E ele levantou com aquela dificuldade, chegou na frente, o jovem colocou o dedo no rosto dele e falou assim: a partir de hoje, Deus manda te dizer que você vai passar em frente à barraca, mas você não vai conseguir entrar. Você vai tentar se drogar, mas você não vai conseguir. E daquele dia em diante, gente, quando aquele rapaz colocou a mão na cabeça dele, ele caiu no chão, ele levantou, nunca mais ele bebeu e nem se drogou, nunca mais. Porque Deus não perde o controle, Deus trabalha do jeito que Ele quer trabalhar. Ele trabalha da forma que Ele quer trabalhar, mas Ele não perde o controle. E 3, o conhecimento de Deus transforma a nossa visão. Depois que Deus fala com Jó, ele muda a sua atitude. Ele deixa de perguntar por quê e passa a dizer: Senhor, para quê? Jó entende que conhecer a Deus é mais importante do que compreender as razões do que acontece. Jó começa a transformar o questionamento dele. Ele não pergunta mais a Deus por que ele está passando por aquilo, mas ele começa a perguntar a Deus: para que o Senhor está trabalhando na minha vida? E quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a buscar a Deus, as coisas se invertem. A confiança nos faz sair de uma zona de confronto a Deus para uma zona de perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? No meio de toda essa situação difícil, o que o Senhor quer me ensinar? Porque conhecer a Deus é mais importante do que compreender os mistérios e o que Deus está fazendo. Muitas vezes ficamos tão ocupados em compreender o porquê que nós estamos passando, que deixamos de entender que conhecer a Deus é mais importante do que compreender os planos dele. Porque quando nós conhecemos a Deus, aí sim nós nos importamos em saber qual é a vontade dele, que vem junto com o conhecer. Nós invertemos os poros. Você não precisa compreender o que Deus está fazendo, você precisa simplesmente se importar em conhecer a Deus. Nós não precisamos compreender por que nós estamos passando, nós precisamos compreender: Deus, eu quero te conhecer. E essa é a compreensão da grande vitória, do passo para a vitória: conhecer a Deus. Jó falou: porque eu sei que hoje eu te conheço. Quando temos um encontro real com Deus, nossa visão muda. A dor desaparece de imediato, mas a confiança cresce. Passamos a crer que, mesmo sem entender,
Deus continua no controle de todas as coisas. Quando conhecemos a Deus, nós começamos a ter aquela convicção que mesmo que eu não entenda o que eu estou passando, Deus está no controle. Deus está no controle. Nós vamos ver vários testemunhos que muitas vezes em cima da hora começaram a acontecer tantas coisas. Ontem foi assim um tempo de Deus bem legal, porque eu tinha que cumprir um compromisso financeiro e eu não tinha esse valor. E uma pessoa foi fazer um depósito para mim no valor do seminário, e ela falou assim: pastor, eu não quero só fazer o valor do seminário, eu quero ofertar na sua vida também. E ele me abençoou com o valor que deu para cumprir todo o meu compromisso financeiro de ontem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós passamos a depender de Deus, a confiar em Deus e a saber que no momento certo Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei qual é o momento certo, não sei. Eu não sei o que vai acontecer quando eu for dormir, se eu vou acordar amanhã, se eu vou conseguir dormir, eu não sei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a hora certa de trabalhar. Deus sabe a hora certa de como Ele vai fazer, da forma que Ele vai fazer. Então Jó vai dizer assim: eu sei, Senhor, que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Jó está dizendo que o que nós precisamos entender é que Deus, Ele pode todas as coisas. O que eu não posso, Deus pode. E que nenhum plano dele vai se frustrar. Nenhum. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Deus. Temos passado por dias tão difíceis, Deus, nesses últimos dias, Deus. Temos passado por tempos tão difíceis, Deus, nesses últimos dias, Deus. Quantas vezes nós olhamos, Deus, e nós não conseguimos compreender como nós sairemos desses tempos, Deus. Como nós veremos uma providência da sua parte, Deus. Como nós veremos alguma coisa acontecer, nós não conseguimos compreender, Deus. Mas o que eu quero te pedir essa noite é que tu nos dê um espírito de confiança no Senhor, Espírito Santo. Que a gente possa compreender, Deus, a sua vontade para nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que tu nos acrescente fé, Deus, profunda aos nossos corações, Deus. Para que a nossa esperança, Deus, não se agarre às circunstâncias, Deus, mas que a nossa esperança se agarre ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que pode transformar todas as coisas e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, Deus. Que tu nos ajude a agarrar nessa fé, Espírito Santo, na fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Espírito Santo de Deus. Nos acrescenta essa fé, Deus. Nos acrescenta essa fé, Deus. Nos ajuda a caminhar, Deus. Nos ajude a dar um passo após o outro, Deus. Nos ajude, Deus, a que nós possamos buscar a sua presença, Deus, todos os dias, Deus. Que o maior desejo do nosso coração seja te conhecer, Deus, e prosseguir em te conhecer, Deus. E uma vez que nós te conheçamos, Deus, eu sei que as coisas vão começar, Deus, a se revelarem a nós através do seu Espírito Santo, Deus. Que o nosso maior desejo, Deus, seja ser imerso no teu Santo Espírito, Deus, e te conhecer e prosseguir em te conhecer todos os dias da nossa vida, Deus. Que tu completes, Deus, a obra que tu começaste em nós, porque a sua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Deus, ele é fiel e vai aperfeiçoar, Deus. Que tu faças isso em nós, Espírito Santo.